Então, para que vocês possam entender, o Clarencio falou aqui que ele não tinha só verdades amargas para falar pro André. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um capítulo do nosso livrinho Nosso Lar, maravilhoso, tá? Já vão pegando aí o livrinho de vocês se vocês tiverem, tá? E sejam muito bem-vindos. Já curtam o vídeo, tá? Comentem e compartilhem. Hoje, galerinha, estaremos entrando no capítulo 14, né? E no capítulo passado, caso você não lembre, falamos aí, né, sobre o André Luiz estar em busca de uma atividade. Ele já estava melhor em relação à saúde, então ele estava querendo se sentir útil. Ele queria um trabalho ali, né, alguma coisa para ele fazer. E aí, o Lísias da ideia dele se encontrar com o Clarencio e ele vai lá se encontrar com o Clarencio. Porém, o Clarencio tinha que atender algumas pessoas, né? E aí atenderam duas pessoas, aí depois ia ser ele, o André Luiz, né? E mais uma senhora. E nesse diálogo aí que o Clarencio tem com essa senhora, gente, a gente fica de cara, porque ele fala verdades muito necessárias, que não só a senhora tinha que ouvir, como nós também temos que ouvir, né? Sobre o servir antes do querer, né? Do dever antes do prazer, da necessidade de trabalho, da necessidade do auxílio, né? Porque como que a gente vai ajudar as pessoas que amamos se não nos ajudamos? Né? Como que eu vou ajudar meu amigo, meu filho, meu pai, minha mãe, se eu não consigo nem me ajudar, se eu não consigo fazer as minhas obrigações, se eu não consigo fazer o mínimo ali, né? Isso é duro de ouvir e a gente vê o Clarencio falando ali para aquela senhora. O capítulo acaba com ele fazendo essas reflexões, né? E aí vai entrar agora a vez do André Luiz falar com o Clarencio. Do André Luiz pedir aí o emprego, pedir a atividade que ele gostaria de fazer. Então vamos lá, gente. Capítulo 14, elucidações de Clarencio, tá? Antes de mais nada, igual eu falei, deixa o like, comente, compartilhe. E também me sigam no Insta, que é @vic_raiz, tá? Então vamos lá. Pulsava meu coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante dos examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas, aponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Então, o André Luiz está falando sobre a senhora, né, que a gente viu no capítulo passado, que estava chorando ali. A mulher ali estava em lágrimas, compreendendo tudo o que o Clarencio estava dizendo, né? E aí o André Luiz é até engraçado, porque ele fala aqui que ele estava tremendo dentro dele e ainda estava arrependido de ir, né? Ele podia ter ficado lá no quartinho dele, bem de boas, mas não, né? Ele quis fazer esse encontro e agora ele ia ter que falar. Aí ele diz aqui: não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa, onde permanecia como enfermo? Então, olha aqui que legal, gente. Caso vocês não estejam acompanhando desde o começo, que eu recomendo que vocês acompanhem desde o começo, o André Luiz, ele era médico aqui na Terra. Ele trabalhava como médico, beleza? E aí, quando ele, né, agora que ele tá lá no plano espiritual, ele queria um trabalho como médico, é claro, né? Ele quer o carguinho dele, por que não? Só que ele tá refletindo agora, depois desses conselhos, né? Depois dessas palavras aí que ele disse para essa senhora, né? Ele não tá na dúvida, né? Será que eu tenho mesmo que pedir um emprego como médico no lugar que eu estava como enfermo, né? Porque ele estava enfermo até um tempo atrás. O que eu faço? Será que eu não deveria esperar me procurarem? O André está confuso, ele está na dúvida, ele está um pouco arrependido também. Então vamos descobrir aqui. A sinceridade de Clarencio para com a irmã me antecedera, despertava-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se ao serviço especializado? Não saberia repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividades senão o correspondente aos preconceitos
dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos, essa ideia equilibrava-me a tempo. Então, gente, vamos lá, né? Vamos por parte. O André Luiz, ele está repensando o que ele está fazendo ali. Por quê? Porque ele queria um trabalho como médico. Só que agora, depois de ele ter escutado, né, como o Clarence falou, aquela senhora, como o Clarence, né, deixou ali tudo claro, né? Claro, claro. Se você pegar o capítulo anterior, gente, vamos lá assistir. É lindo o capítulo 13º, né? Ele fala coisas que nos toca, que a gente fica até, nossa, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Vamos repensar um pouquinho, né? E aqui ele tá falando, será que ele pedir um trabalho como médico não seria cometer os mesmos erros humanos de deixar a vaidade tomar conta? Por que ele não poderia aceitar um trabalho mais humilde, né? Um trabalho ali abaixo, no caso, né, de um médico, uma coisa, qualquer trabalho. Por que ele já queria diretamente ser médico? Ele estava refletindo sobre isso, né? Porque ele não tinha pensado por esse lado. Mas aí ele estava bem confuso e ele falou: tomei a liberdade de vir aqui rogar meus bons ofícios para me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Então ele pediu para o Clarence, né? Ele gostaria muito de um trabalho, né? E aqui ele pede qualquer trabalho útil, só para ele não ficar parado, para ele não ficar lá, né, sem fazer nada. Ele queria alguma coisa para servir. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Aí o Clarencio fala: já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviços com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa longa, porém, o ministro prosseguiu. Então, olha o que ele falou, gente. Ele já adivinhou o que o André Luiz queria. Ele falou que você pede, né, um trabalho qualquer, mas dentro disso você quer um trabalho como médico. Por quê? Porque você sente saudade do seu gabinete, dos seus clientes, né? Aqui da passagem de serviço que o Senhor honrou sua personalidade na terra. E aí depois agora ele continua. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nos desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhes custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo, enquanto o moço sadio cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo estranha perturbação apossara de mim. Gente, babado. Olha o que o Clarencio fala. Fala aqui que o André Luiz, né, ele gostaria assim de ser médico, mas o André Luiz ele não sabia o que era a batalha, a dificuldade. Aqui ele fala, ele nunca teve que se preocupar em pagar um livro de medicina, porque os pais dele, generosos, pagaram todos. Logo que ele terminou a faculdade, ele já começou a atender, já começou a ter cliente e já começou a prosperar. Prosperou tão rapidamente que o que ele deveria ter usado isso para o conforto dele, né, para fazer o bem para ele, para a família e para as pessoas próximas a dele, né, para o próximo, ele começou a abusar, né, e aí abusar, que até chegou, aí ele fala aqui, ó, conquistou em carreira para uma morte prematura do corpo, porque ele bebia, ele fumava, ele cometia promiscuidade, né, então era bem complicado. Olha só que interessante, né? Às vezes Deus nos dá facilidade, mas que não são bem facilidades. Inclusive, no Evangelho é dito que o homem rico ele tem muito mais provas do que o homem pobre.
Por quê? Porque o homem rico tem que saber onde ele vai colocar ali o dinheiro dele, o que ele vai fazer com o dinheiro dele. E é muito fácil se perder com dinheiro. Gente, vamos fazer uma análise. Se pessoas pobres se perdem, se pessoas pobres têm vícios, cometem erros, usam drogas, fazem um monte de coisa errada, imagine ricos, imagine pessoas com dinheiro. Como? É muito difícil controlar isso. A gente não vê os famosos aí que acabam tirando sua própria vida, que acabam se afundados em drogas por conta de depressão, por conta de ansiedade, por conta de um monte de coisa, porque não souberam usar o conforto da vida material e muito menos tiveram a vida espiritual equilibrada. Porque a felicidade mesmo você não vai encontrar no dinheiro. Eu já vi vários posts na internet das pessoas falando: ai, dinheiro não traz felicidade. Ai, mas coloca 10 mil na minha conta que faz a diferença. Tá bom, pode até fazer a diferença naquele momento, naqueles 10 minutos ali. Mas depois volta tudo. Enquanto você tem uma vida espiritual equilibrada, nunca, nada te abala. Nada do seu externo pode abalar o seu interno. Isso é uma coisa que temos que aprender a controlar. As nossas emoções internas. E não deixar coisas do nosso externo nos abalar. Então reflita. Aí é que ainda o André Luiz finaliza falando que ele estava até meio perturbado já, porque ele falou: ai meu Deus, começou bem, mas agora ele já tá jogando umas verdades na minha cara que tá difícil. Aí ele continua aqui: reconheço a procedência das observações, mas se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Então ele tá falando aqui que ele reconhece, né? O André Luiz reconhece os erros dele e gostaria de pagar esses débitos, né? Esses erros que ele cometeu, consagrando sinceramente aos enfermos do parque hospitalar lá. E aí o Clarencio fala: Clarencio, sem austeridade, contudo é preciso ouvir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à era do corpo físico. Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhe roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e do escárnio dos companheiros. Gente, que coisa maravilhosa, né? Vamos lá. O Clarencio, ele fala várias coisas interessantes aqui para nós, gente. A primeira coisa é que lá no nosso lar não tem essa. Ah, é o presidente. Não, ele é só mais um espírito como qualquer outro. Ah, é médico. É só um espírito como qualquer outro, evoluindo como todos estão evoluindo. Ele cita aqui
como se as nossas profissões fossem fichas que fazem com que a gente aqui se dê melhor, né? Porque a gente pode analisar que uma pessoa que chega e fala que é médico, né? Todo mundo, meu Deus, ele é médico, não sei o que lá. Aqui ainda, nesse planetinha Terra, difícil, ainda vemos muito dessa maneira. Tipo, nossa, ele é médico. Muita gente, inclusive, tratam essas pessoas melhores, que isso é muito errado, tá? Do que pessoas, por exemplo, mais humildes. Né? Eu já vi isso acontecendo, descaso com pessoas por conta de profissão, por conta dessas coisas. Isso é a maior besteira. Mas lá no plano espiritual é diferente. Lá é uma ficha do trabalho que o Senhor concedeu à pessoa para praticar aqui na Terra. Mas não é nada demais. Ah, porque ele é médico, ele vai chegar lá, já sentando na janelinha, já sendo médico, já ficando bem de boa, com gabinete, com cliente. Pelo contrário, ele tem que trabalhar, ele tem que se dedicar. E aí a gente vai para o segundo ponto que o Clarence nos ensina aqui. Que ele fala sobre o quê? Que o André Luiz, ele era, assim, um bom profissional. Que ele trabalhava, que ele fazia, assim, né, um trabalho bom. Porém, ele era médico dos corpos. Ele cuidava dos corpos aqui na Terra. É muito diferente se você cortar... Meu Deus, cortar? Da onde que eu tirei isso? Corta. Ah, tá, foi daí que eu tirei. Corta. É muito diferente você cuidar de um corpo humano, de um espírito encarnado, do que um espírito que tá lá na colônia. É muito diferente. Ele cita aqui. Ele fala aqui, galera, que olha só que interessante. Grande número de médicos aqui na Terra, eles preferem apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo, né? Há muito mais. A vida ela é muito mais extensa que isso, ele cita isso aqui. Ele fala que os médicos da Terra se pegam muito à matemática, muito às salas acadêmicas daqui, e não vem além. E é muito mais além do que podemos pensar. Então, ele está falando que por isso que o André Luiz não poderia ser médico lá. O André Luiz não sabe como cuidar de um espírito. Ele sabe cuidar de corpos aqui, na Terra, né? Então, vamos ver como que ele vai prosseguir esse assunto. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Ou seja, o André Luiz já estava ali de boca aberta, já estava até se questionando o que eu vim fazer aqui, porque ele não imaginava que a profissão dele seria reduzida a uma ficha, né, que ele fala aqui, o trabalho que ele teve lá é reduzido a uma ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Né? Ou seja, o nosso trabalho aqui, lá ele falou que se reduz a uma ficha. A pessoa teve um trabalho, ótimo que ela teve um trabalho aqui na Terra, mas lá não vai chegar sendo a médica que ela foi aqui, ela não vai chegar sendo o presidente que foi aqui, tanto faz. Isso aqui vira apenas uma ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação com o nosso Senhor Supremo. E aí o Clarence continua, né? Não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforços para conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, o Clarence respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é a das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério dos Auxílios a seu favor. Então, para que vocês possam entender, o Clarence falou aqui que ele não tinha só verdades amargas para falar para o André, ele também tinha palavras de estímulo. Ele fala que o André ainda não pode ser médico no nosso lar, mas ele pode ter um cargo de aprendiz, tá? Ele fala que a posição do André Luiz não é das melhores, mas ele tem intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao favor dele, né? Então ele tem lá algumas coisinhas chegadas a favor dele. E aí o André Luiz responde, minha mãe, né? Foi a minha mãe que mandou essas intercessões? Ele questiona.
Ele pergunta ainda feliz, né? Se era a mãe dele. Aí o ministro, o Clarencio, sim, sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente de simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Anotem isso, galera. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, absolutamente por bobeira. Tipo, eu já vou explicar para vocês. Mas, presentemente, não pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalham bênçãos em nossos caminhos. Gente, seguinte, igual o Clarence falou, que o André Luiz ele recebeu algumas intercessões, né, que chegaram lá no Ministério do Auxílio a favor do André Luiz, né? E aí o André Luiz pergunta se é a mãe dele que mandou essas intercessões. O Clarence fala que sim, e alguns amigos que o André Luiz plantou a semente de simpatia. E aí o que acontece? Logo depois que o André Luiz chegou no nosso lar, vamos voltar lá para trás, o Clarencio pediu as notas de André Luiz. Como assim, Vitória, notas? Sim, se você acha que tudo que você faz aqui na Terra não é cotado, não é visto, você está muito enganado. Todas as ações têm uma reação. E se você pratica o bem vai ser seu advogado em toda parte, já dizia Chico Xavier, certo? Então, se você fizer o bem aqui, de boa, tranquilo, ótimo, você vai chegar lá e você vai ter notas ótimas, né? Mas aqui, olha o que o Clarence falou. Ele falou que ele pegou as notas e ele viu que tinha muita imprevidência, muitos abusos e muita irreflexão. Mas, todavia, entretanto, também tinha coisas boas. Ele falou que o André Luiz proporcionou receituário, né, fez receitas ali para clientes dele, a mais de 6.000 necessitados. Ou seja, o André Luiz deu de grátis receitas, né, receituários ali gratuitos a mais de 6.000 necessitados. E na maioria das vezes ele fez só por fazer. Ele fala aqui, ó, na maioria das vezes praticou esses atos por troça, ou seja, por bobagem, por bobeira. Tipo, depois você me paga. Não tem problema. Assim que você estiver tranquilo, você me devolve, você me paga. Ele fez isso só por fazer. Porém, igual eu digo e repito, o bem que você pratica é a seu advogado em toda parte, já dizia Chico Xavier. E aí, ele fala sobre essa nota, né, sobre essas coisas boas que ele fez, e olha só que maravilhoso. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Ou seja, de 6.000 necessitados que o André Luiz disponibilizou o receituário gratuito, muitas das vezes por bobeira, né? 15 desses 6.000 se lembram dele e mandam energias para ele, né? Mandam apelos a favor do André Luiz. E aí o Clarence continua. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos diferentes surge aqui a seu favor. Ou seja, mesmo que ele tenha feito o bem só por fazer, porque ele não estava ali com a intenção de fazer o bem, ele fez ali, igual ele fala aqui, por troça, por bobagem. Tipo, depois você me paga, não tem problema, leva, né? Ele falou aqui que isso surge ao favor dele. Mesmo que ele tenha feito essa bobagem, isso é ao favor dele, que é um bem que ele fez. E aí o Clarence continua. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para um futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso secar o coração no grande silêncio divino. Então, aqui a gente finaliza o capítulo 14, com o Clarencio falando que em nosso lar o André Luiz aprenderá novas lições, né?
e depois ele terá experiências úteis, que também ele aprenderá muito com essas experiências, né? E cooperará eficientemente com eles, com os outros espíritos que estão na colônia, né? Preparando-se sempre para o futuro infinito. E aí o André Luiz fica todo feliz, chora de alegria, e ele até se questiona o que poderia comparar, né, com alguém aqui na Terra, essa felicidade que ele sentiu. E aí ele fala que às vezes é preciso você ficar quieto e escutar, né, se calar o coração e escutar o silêncio divino. Porque o grande silêncio divino, ele faz com que a gente reflita, faz com que a gente mude nossos pensamentos. Gente, esse capítulo aqui, eu acho que ele é um dos mais importantes, tá? Porque ele fala uma coisa que todos nós vamos passar. Não tem um de nós, tá? Tanto as pessoas que estão vendo esse vídeo quanto as pessoas que não vão ver, né? Ou não veem, vão passar. Que é o quê? Cada ação tem uma reação. Todo bem que você pratica vai vir essa favor mora. Mas você não deve fazer o bem por conta disso. Você deve fazer o bem porque fazer o bem é o certo. Fazer o bem é o que nos deixa feliz, né? É o certo, é o correto a se fazer. E mais uma vez, tudo que você plantar aqui na Terra, você vai colher, mais cedo ou mais tarde. O André Luiz aprendeu um monte, né? O André Luiz, ele bebia, ele fumava, ele cometeu promiscuidade, né? Mas assim, e as pessoas que fazem pior? Como que é? E os maus pensamentos? E o desejo mal para os outros, né? É muito complicado, gente. Vamos analisar nossos pensamentos, vamos analisar nossas ações. Temos que ser muito, muito cautelosos e cuidadosos com tudo que fazemos e pensamos, pois isso vai fazer muita diferença lá na frente, pode ter certeza, ok? No próximo capítulo, será aqui o capítulo 15º, a visita materna. Que visita é essa? Eu espero muito que vocês gostem, tá? E eu espero muito também que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Hoje terminamos por aqui, tá? Fiquem com Deus, curtam esse vídeo, gente, mandem para as pessoas. Isso é uma caridade que vocês estão fazendo, isso é um bem que vocês estão fazendo, vocês mandarem para as pessoas, para que mais pessoas possam conhecer a vida espiritual, entender como é a nossa vida depois que partimos daqui. Porque a morte não existe, o que existe é a transformação, é o renascimento, certo? Me sigam no Insta, @Vicky_Raiz, e também curtam, comentem e compartilhem o vídeo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!